Nós cremos no derramar do Senhor muito mais intenso ainda essa noite. Nós cremos, Deus, no fluir do Teu Espírito Santo. Usa o Teu Filho, Pai. Usa o Cezinha com graça e com poder. Que o depósito, Deus, que o Senhor depositou na vida dele venha impactar os nossos corações. Estamos aqui com o Espírito pronto, Pai, para viver a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Diegão. Valeu. Valeu. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vocês estão no final da festa, né? Eu falei para o Eclis, está todo mundo já arrebentado. Já ouviram tudo que tinha para ouvir. Que coisa boa, viu? Que coisa boa, que ambiente bom tem nesse lugar. Que alegria poder estar aqui. Que honra e que privilégio também poder, mais uma vez, estar nessa casa, poder compartilhar da palavra de Deus, encontrar os pastores, os irmãos aqui dessa casa, que são amigos do nosso coração. Queria honrar vocês. Estava falando ali, Diego, Érica, sobre a iniciativa, né? Vocês prepararem um evento para isso, organizar. Vocês sempre são tão generosos, essa casa sempre é tão generosa, preparando coisas tão boas assim para nós. Eu queria louvar a Deus pela sua vida, e eu tenho certeza que a partir de um ambiente assim que vocês prepararam, geraram para nós, né? Eu tenho certeza que Deus vai enviar muitos missionários, muitos pastores, líderes, pregadores, formadores de heróis sairão desse lugar, desses dias aqui. Obrigado pelo coração generoso de vocês e de toda a casa aqui. Glória a Deus. Eu queria também pedir para o pessoal de Laranjeira, esse povo, gente, glória a Deus pela vida de vocês. Eles me ouvem toda semana, todo domingo tem que me aguentar. Alguns já foram embora, dizendo, não vale a pena ficar. Já ouvimos esse cara tantas vezes, mas tem um pessoal aí, vocês podem ficar em pé, por favor? Pessoal mais lindo da conferência. Vou pedir para vocês aplaudirem o Senhor pela vida dos laranjeirenses. Glória a Deus. Agora só quem já é casado pode sentar. Os solteiros fiquem em pé. É só uma apresentaçãozinha aí, né? Obrigado. Agora você já sabe. Você aí, né? Se Deus falar com você, né, Caleb? Estamos aí na pista. Uns meninos bons. Se você não for muito exigente, está aí a sua chance. Muito bom, amo vocês, pessoal aí de Laranjeiras. Glória a Deus. Gente, eu tenho e quero compartilhar com vocês uma palavra assim que Deus pôs no meu coração. Eu fiquei muito empolgado quando o Diego me falou sobre a proposta, a ideia desse evento, e logo me veio essa palavra no coração. Eu queria repartir com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, 2 textos da Bíblia. Nós vamos ler Efésios, no capítulo 4, e depois nós leremos também 1 de Coríntios, no capítulo 4. Efésios 4 e depois 1 de Coríntios, capítulo 4. Eu sei, irmãos, que vocês já ouviram tanta coisa, já receberam tanto de Deus. Eu senti muito de não poder estar aqui, ouvir mais. Nós tivemos um outro compromisso, um casamento lá em Laranjeiras. Eu sei que talvez agora eu vá só chover no molhado. Mas eu quero assim que você se abra para algo que Deus tem para você, porque é algo que Deus tem feito queimar no meu coração, e eu quero mesmo repartir com você algo que está quentinho dentro de mim, tá bom? Pode não ser a melhor mensagem, mas está pegando fogo e eu quero repartir com você. Efésios 4, você conhece o texto, um texto tão poderoso. Efésios 4 é o que nós chamamos de ali o evangelho das cartas paulinas, né? Mas o 4, aqui em alguns versos, a partir do verso 1, tem aqui uma palavra que ele repete, que é uma palavra que para mim fala muito desse evento, dessa proposta aqui, que diz assim: portanto, a partir do verso 1, eu, preso do Senhor, Paulo está falando, rogo-vos que andeis como é digno da vocação, essa é a palavra, da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade. Aqui está pode voltar ao verso 1, essa tradução está até melhor. Prisioneiro do Senhor, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação. Olha que interessante. Viver de maneira digna, que seja compatível com a vocação que vocês receberam. E ele vai seguir dizendo, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
e ele vai falar então no verso 4: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele usa a palavra vocação aqui novamente, e essa tradução não aparece, mas de novo ele vai falar de vocação. E a gente vai encontrar essa palavra sendo repetida muitas vezes no Novo Testamento. Agora, 1 de Coríntios capítulo 4, 1 de Coríntios capítulo 4, lá no verso 1, mais uma vez Paulo vai usar umas palavras aqui interessantes, e nós não vamos ter tempo de olhar para todas elas, mas ele fala do ministro, ele fala do despenseiro, e ele fala aqui do administrador. Verso 1 diz assim: que os homens nos considerem, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Essa palavra servos, você vai encontrar ela na sua Bíblia talvez como ministros, escravos, mas ela é uma palavra-chave aqui para a gente hoje, e eu quero repartir com vocês isso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos expostos à sua palavra, reconhecemos um ambiente de glória, um ambiente que o Senhor mesmo preparou, reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, com uma finalidade, e nós não queremos sair daqui com mais informação. O que nós queremos é uma revelação profunda do Senhor, do Teu Espírito Santo agora em nós, e uma revelação que gera em nós um posicionamento, uma postura. Nós não podemos sair daqui carregando algo tão precioso do Senhor e ir lá fora não fazer nada. Por isso, ó Deus, nós oramos para que, à medida que o Teu Espírito nos convence através da Sua palavra, que o Senhor também nos prepare para uma prática dela, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, e faz aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que, orando a respeito desse dia, e eu comecei a me lembrar e a refletir, falando de chamado, eu comecei a me lembrar do meu chamado, da maneira como Deus me encontrou. E eu estava fazendo umas contas, eu e Suelen. A primeira vez que eu preguei a palavra de Deus, que eu de fato preguei num púlpito, aconteceu há 25 anos. E você pode perceber que eu não aprendi ainda. Mas há 25 anos eu prego a palavra de Deus. Há 20 anos eu sou pastor. Completei agora 20 anos como pastor e 25 anos pregando a palavra de Deus. E eu me lembro assim bem fresquinho de como Deus me encontrou até. Eu sempre conto essa história, não vou contá-la de novo, mas eu soube que o pastor Wesley estava me humilhando aqui outro dia, no domingo. Eu tenho um informante aqui, o Aron, mandou para mim um videozinho, não foi? Um videozinho do pastor Wesley contando da experiência, do meu chamado, de como foi. Sabe, irmãos, eu tinha mesmo uma impressão errada, eu tinha uma visão errada de chamado, de como Deus nos levanta e nos coloca na obra dele. Então eu achava mesmo que tinha que ter algo tão extraordinário, alguém impondo as mãos, alguém falando comigo, sei lá, que tinha que ser algo extraordinário. Eu sempre conto que comigo não aconteceu. E a minha história é só essa. O meu pastor estava comendo frango na casa dos meus pais e falou: eu acho que você seria um bom pastor. E eu falei: acho que não. E ele falou: acho que sim. Então vai lá e testa. E eu fui e estou nisso há 20 anos. E aí o meu chamado se resume a: o meu pastor comendo frango falou vai, e eu estou aqui. Então assim, não é tão bonito. A irmã deu um glória a Deus. Quem deu um glória a Deus? Obrigado, irmã. Obrigado. Eu acho que não é para tanto, mas muito obrigado. Eu queria contar assim, não, eu estava lá e um cara disse meu CPF. Não tinha uns profetas que falavam o CPF da gente? Disse o CPF. Mas o meu não foi assim. E eu, na verdade, tive muita dificuldade, porque para mim era difícil entender o chamado na simplicidade. Essa foi a minha dificuldade. Então, irmãos, eu me lembro de depois de ter me convertido, eu tive uma história dentro da igreja, nasci na igreja, depois me desviei, tenho vergonha dessa fase da minha vida. E aí quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro e na minha ideia eu ia ser só
uma pessoa que seria um mantenedor da igreja, um membro de manutenção, um consumidor. Por quê? Não havia nada de especial na minha vida, nenhum chamado algum. E nessa decisão eu estava levando a vida. E eu me lembro de um dia, irmãos, isso marcou minha vida. Hoje eu fui contar para a Suelen no caminho vindo para cá, não consegui contar e quase tive que estacionar o carro, de tanto que eu chorava, eu nem sabia que isso era tão legal. Mas nem é também, depois você vai ver. Mas eu estava numa reunião assim com muita gente e pensando, claro, muitos aqui vão ser pastores, missionários, mas eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho formação alguma, nem condições alguma. Eu estava ali conversando com umas pessoas e, na verdade, eu estava contando piada. E eu estava contando umas piadas, tinha um grupinho reunido, e eu estava ali contando umas piadas, eles sempre me pediam para repetir as mesmas, uma imitação que eu fazia, e eu estou fazendo, tem uma roda grande, isso era um acampamento da igreja metodista. E eu estou lá contando umas piadas, e daqui a pouco, era um profeta, e ele entra no meio da roda, cara. E eu fiquei com medo, pensei, devo ter falado alguma besteira aqui. E ele entra e vem na minha direção, e ele me abraça. Eu nunca vou esquecer desse cara, o nome dele é Rony. E o Rony me abraçou, e ele falou assim: você acredita que Deus não pode te usar? Você acredita que Deus não te escolheu? Mas eu vou te dizer, o que vai acontecer é que ele vai te usar desse jeito. As pessoas vão rir e vão chorar te ouvindo. E você vai ser o Cezinha e só vai derramar daquilo que eu coloquei dentro de você. E eu recebi aquilo assim, impactou minha vida. Era a primeira vez que eu tinha um encontro assim. Aí, irmãos, mas eu ainda não levei muito a sério o negócio. E aí eu saio dali, estou tocando a minha vida. Nessa época, eu estou morando em Londrina. E eu estou em Londrina e não tinha ainda colocado isso em prática. E aí Deus falou comigo, eu dei todo o meu dinheiro lá numa situação que aconteceu. Já contei essa história em Laranjeiras. Um cara roubou o meu relógio. É uma história longa. E aí eu não tinha relógio. Eu não tinha dinheiro e tinha uma conferência acontecendo em Arapongas. Eu queria ir para Arapongas, eu não tinha carona, eu não tinha dinheiro para fazer inscrição, nada. E aí eu estou lá, saí do trabalho e eu falei, como é que eu chego lá agora? Deus falou comigo, falou, vai para a beira da estrada e pede carona. E eu estou lá, feito um doido na beira da estrada para pedir carona. Eu não levantei o dedo nenhuma vez, eu ia fazer alguma coisa, dar com a mão, pedir uma carona. De repente um carro passa por mim, encosta lá na frente, eu fiquei olhando, falei, esse cara deve ter me visto. E eu vou até o carro, pensei, será que é comigo? Quando abaixo o vidro, sabe quem é? O Rony. O Rony. Ele falou comigo, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou indo pregar na conferência em Arapongas. E você? Eu falei, eu estou indo com você. Inclusive, eu não tenho dinheiro para pagar nem a carona, nem a inscrição. Ele falou, você vai comigo. Quando eu sentei no carro, ele falou, você já esqueceu aquela palavra? Eu falei, que palavra? Fingi que eu não sabia. E ele disse, Deus vai te usar na sua simplicidade. Aquilo mudou minha vida. Porque, irmãos, eu não conseguia acreditar que, de fato, Deus poderia nos usar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de modo simples, sem assim ter tantas formações como eu vejo tanta gente ter. Eu me lembro que voltei para casa naquele dia, reuni com os meus pais, alguns amigos lá em Mandaguari, e eu falei, a partir de agora, nós vamos derramar o que tem na gente. O que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Então nós começamos a inventar. Eu falei, vamos fazer qualquer coisa. Criamos uma banda, chamava Sentido 3D. O pessoal apelidou nós de inimigos do ritmo. Pensa numa banda boa. Criamos uma banda de rock. O que nós vamos fazer? Não sei, nós vamos tocar rock e nós vamos chamar os malucos que a gente fazia parte para vir se converter. Começamos a criar uma banda de rock. Depois criamos um jornal. Na época a gente não tinha muita condição, o que a gente fazia era recortar umas revistas que a gente roubava dos dentistas. E aí recortava as revistas, colava lá, tirava xerox, eram revistas evangelísticas, jornalzinho. A gente saía madrugada com aquela mochila nas costas, com um monte de jornalzinho, entregando na mão dos nossos amigos. Era o único jeito que eu encontrei de ser usado por Deus. Eu me lembro de uma noite que era madrugada, eles falaram, e agora, o que nós vamos fazer, Cezinha? Eu falei, cara, você lembra quando você chegava das festas, como eu? Você lembra quando você chegava das baladas? A depressão era na chegada. Quando você voltava para casa, vamos dividir e vamos esperar aqueles caras que a gente orar na porta da casa deles.
E a gente ficava, irmãos, de 2 da manhã, às vezes até 6 da manhã, plantado no portão do cara. E quando ele chegava, a gente fazia isso, abraçava eles e dizia: eu estava aqui orando por você, eu vim aqui para dizer que você ainda tem um amigo, eu estou orando e estou zelando pela sua vida. Não era nada demais. Um jornalzinho feito de revista, uma banda que não tinha nenhum tipo de técnica, um abraço ali na porta da casa desses meninos, mas sabe o que aconteceu? Aquilo foi despertando a gente para viver mais em Deus. E todo dia a gente tinha uma ideia nova. Outro dia a gente vai jogar caixas de presente pela rua. Nós vamos evangelizar agora só os homossexuais. Nós vamos trazer mendigo para a nossa casa. E tudo aquilo foi sendo usado por Deus para nos levantar na nossa geração. Sabe, irmãos, eu vim aqui para insistir com algo hoje com você. Deus te escolheu e na sua simplicidade, onde você está, Ele vai te levantar como um missionário, como um pastor, como um profeta, no lugar onde você está. Às vezes a gente fica esperando um grande evento, um grande movimento. Sabe, irmãos, uma vez eu passei tanta vergonha na minha vida, eu sempre passo, mas essa vez foi bastante mesmo assim. Eu estava numa conferência e eu ia pregar depois de tinha vários caras lá, um deles era o Elias Dantas, um outro era o Samé, lá do Egito. Tinha mais um outro lá que tinha ajudado na tradução da Bíblia. Eram os 3 que eu conhecia. E tinha um que eu não conhecia. E eu falei, era o pastor Jeremias Pereira. Eu falei, pelo amor de Deus, não me coloca para pregar depois desses caras. E ele falou, então você vai depois de quem? Eu falei, quem que é aquele lá? Ele falou, aquele lá é Ronaldo. Eu falei, Ronaldo não é nome de pastor. Um é Elias, o outro é Samé, o outro é, sei lá, Eliseu. Eu falei, tudo nome de pastor. Mas Ronaldo é nome de jogador? Foi, vou depois do Ronaldo. Ronaldo, isso aí não vai ser muita coisa. Só que o Ronaldo era o Ronaldo Lidório. Vocês já ouviram falar de Ronaldo Lidório? É o maior, na minha opinião, o maior missiólogo vivo brasileiro. Eu não sabia. O cara era simples demais. Ele não dava pinta que ele tinha tudo aquilo. Rapaz, ele pegou o microfone, ele era antes de mim. Eu estou me preparando, eu vou depois desse. Melhor do que Elias Dantas, melhor. E vai o Ronaldo. Ronaldo conta o testemunho dele, você tem que ler o livro dele, chama Os Concombas. Ele tem vários. Esse cara, ele já quase morreu muitas vezes. Ele é um missionário em meio a povos não alcançados. Pensa a vergonha que eu passei. Irmão, ele pregava, todo mundo chorava, eu chorava também. E aí o pessoal, ele falava assim, gente, tem que acabar minha hora que agora vem o Cezinho. O pessoal falava, não. Até eu falava, eu não vou aí nem a pau. Mas sabe o que ele falou? Ronaldo Lidório, um menino da igreja presbiteriana, ele falou que um dia estava ali, lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem, e ele sentiu só, eu preciso pregar a palavra de Deus, eu preciso pregar para qualquer pessoa. Ele começou a pregar para um, para outro, um dia ele entendeu, não, tem mais gente, tem gente que não conhece isso, e ele começou a pesquisar, estudar, ele se torna um dos maiores missiólogos do mundo, pregando para os vizinhos. Começando na faculdade, do lado ali onde ele podia. Sabe, irmãos, ele entrou numa tribo em Gana, chamado Concombas. Mais de 4.000 pessoas aceitaram Jesus nessa tribo. Esse cara é um monstro. Mas sabe como tudo começou? Uma pessoa acreditando no chamado de Deus para a sua vida, para pregar para um vizinho. Aí ele falou assim, eu contei para ele, Ronaldo, você quase me matou de vergonha. Aí ele falou, mas eu passei muita vergonha também. Falei, conta uma aí. Aí ele falou, um dia eu me preparei com todo equipamento que você possa imaginar, que nessa época ele já é famoso, GPS, bota dos legendários, tem legendário aqui? Ele estava todo preparado, que é as botas rosa, e aí ele falou assim, eu vou entrar num mato, lá era um povo que eles consideravam um povo não alcançado. E ele falou, me preparei todo, estudei. Sabe como ele fazia, irmãos? Ele pedia fotos de satélite. E eles passavam, às vezes, meses para pegar aquela foto de onde tinha um foco de luz à noite, que eles sabiam que lá tinha um povo que acendeu o fogo, eles iam até lá, para chegar nesse povo, sem saber o que eles eram. E está lá ele. E ele falou, fui, estudei, e me preparei. E aí, quando ele chega lá, ele espera um tempo, porque ele não pode entrar na tribo, tem que esperar a tribo encontrar ele. E ele está no meio daquele movimento. Encontraram ele, levaram ele para a tribo. E ele achou estranho, um povo muito amistoso, muito querido. E ele falou então que
um rapaz estava varrendo assim o pátio, ele falou, o que vocês estão limpando aqui, para quê? E o rapaz disse, hoje vamos ter culto. E ele falou, mas culto como? Culto a quem? Ele falou, culto a Yeshua. Ele falou, mas como assim? Como é que vocês conheceram? Aí eles falaram, o Zé. Eu falei, que Zé? O Zé está lá, ó, lá na beira do rio. Ele chega numa casa sem água, sem luz, na beiradinha de um rio. Ele chega numa casa caindo os pedaços e ele encontra lá uma família. Ele conta que ele chegou na casa, bateu palma e o Zé olhou para ele, a família olhou para ele e falou, quem é você? Ele falou, sou Ronaldo Lidório, sou missionário. Eles choraram e disseram, meu Deus, um missionário de verdade na nossa casa. E ele falou, peraí, me conta um pouco, como é que vocês vieram parar aqui? E esse senhor, o seu Zé, falou, a gente estava num culto, na Assembleia de Deus, e um pastor foi lá e falou, gente, nós carregamos algo muito precioso. E o que nós recebemos, nós temos que compartilhar com os outros. E ele falou, eu lembrei que no meio do mato, lá não sei aonde, tinha uma tribo lá que não era alcançada. E ele foi de chinelo de dedo, com 2 meninos e a mulher, juntou as coisas e se mudou lá para o meio. E agora toda a tribo estava convertida. E o Ronaldo falou, peraí, missionário de verdade é você. Você está me chamando de missionário. E aquele homem havia ganhado toda aquela tribo para Jesus. Sabe, irmãos? Ele não precisou de um grande evento. Ele precisou de uma verdade penetrando seu coração para sair dali e dizer, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vim aqui insistir com você. Já dá para a gente ir embora. Já dá para a gente começar. Não está faltando nada, essa aqui é a verdade. A gente fica esperando, é claro, é maravilhoso, eu amo conferências e me chama sempre que eu venho, ainda mais quando tem janta. Mas pode me chamar, maravilhoso. Mas escuta aqui, irmãos, nós já temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para mudar esse mundo, para virar ele de cabeça para baixo. Deus já colocou dentro de nós. E na simplicidade do seu coração, do seu jeito, no lugar onde Ele te colocou, Ele vai te levantar para mudar a história. Sabe que uma palavra que eu acho que a gente tem usado muito pouco é a palavra vocação. Essa é uma palavra, irmãos, que tem me chamado a atenção. É claro, eu gosto muito da palavra chamado, da palavra propósito, mas eu acho que a palavra vocação, ela ficou assim, um pouco em desuso. A gente tem usado ela muito pouco. E eu acredito mesmo que essa é uma reunião de vocacionados, amém? Eu acho que nós estamos aqui na Assembleia dos Vocacionados, dos ministros, aqueles que vão fazer a diferença. Gente muito simples, mas que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Você acredita que Aí, aquela lá é das minhas, ó. E a outra irmã que deu um glória a Deus do nada ali também, que nem entendeu o que eu falei. Glória a Deus. Você acredita que na sua simplicidade Deus vai te levantar? Amém, irmãos? Deixa eu perguntar aqui. Quem foi que pregou o evangelho para você? Alguém aqui converteu com o Billy Graham? Teve alguém que teve essa sorte ou não? Você não, Vive? Não foi o Billy Graham? Teve alguém aqui que converteu numa reunião com Paul Yancho? Teve alguém aqui? Não. Teve alguém aqui que teve assim, uma conversão com o Bonk? Naquelas cruzadas dele, sei lá, com John Wesley? Tem alguém? Não tem. Deixa eu te falar. Você lembra quem foi que pregou o evangelho para você? Quem te levou a Cristo? Lembra aí? Seu pai? Seu pai é bom. Você sabe que, Rafa, sabe que a maioria das respostas é essa aí. A maioria das respostas é, quem me levou a Cristo foi minha mãe. Quem me levou a Cristo foi um vizinho. Quem me levou a Cristo foi um primo, um amigo lá da faculdade. É muito interessante, irmãos, como o que está funcionando de fato, o que é eficiente, eficaz, ainda são pessoas simples, do dia a dia. É um pai pregando para um filho, é um primo pregando para um amigo, para outro primo, é um tio falando, alguém que se encontrou com Cristo, pregando o evangelho nos dias mais normais da vida. Infelizmente tem ninguém aqui que converteu com Billy Graham. Eu queria ter convertido com Billy Graham, mas não foi. Foi um tal de pastor Mano, junto com outro lá chamado Huguinho, que vocês nem sabem quem é, um carequinha, fake dói. Ninguém sabe quem é ele. É o que funciona. Gente simples pregando o evangelho para quem tem fome e sede. Amém? A palavra vocação, para mim, ela faz muito sentido porque essa palavra, ela no português, ela foi traduzida assim, como vocação. Você vai ver que no grego é a palavra klesis, é um chamado, é um convite. Mas a vocação, a palavra vocação do latim é vocare, é uma voz.
É um chamado. Então escute isso. Ah, é verdade? É verdade, rapaz. Então é isso aí mesmo. Você está bem. Vocari é o nome da empresa? Mas você está recebendo bem para fazer esse marketing aqui, irmão? Hã? Deve estar ganhando bem demais, velho. Mas fala sobre uma vocação, um chamado, mas sabe, irmãos, vocação simplesmente significa ter ouvido uma voz. Simplesmente é isso. Eu ouvi uma voz. A palavra vocare, dessa palavra deriva a palavra invocar ou convocar. É um chamado. Mas como é que se explica isso? Ah, eu fui chamado. Para quê? Eu fui chamado como? A explicação é: você já ouviu a voz de Deus te chamando? Isso é vocação. Para que é que eu fui vocacionado? Ou se eu fui vocacionado, uma das coisas que vai determinar isso é: você já ouviu a voz? Lembra quando Isaías falou, eis-me aqui? O que ele estava respondendo? A uma voz. Ele só estava dizendo, eu ouvi ele dizendo, a quem enviarei? E eu só estou dando uma resposta. Isso é vocação. Vocação se resume a duas coisas. Diga comigo, duas coisas. Número 1, ouvir uma voz. Deixa eu te pedir algo. Não vá fazer nada sem ouvir a voz. Não saia tentando ser outra pessoa sem ter ouvido a voz. Não saia querendo pregar o evangelho sem ter ouvido a voz. Primeira coisa de um vocacionado. Paulo, quando fala de vocação, ele chama a vocação de santa vocação. Pedro fala de vocação celeste. O autor de Hebreus fala de zelar pela nossa vocação. A gente vai encontrar na Bíblia muitas vezes a palavra vocação dizendo zela, viva de modo digno. Mas em primeiro lugar, vocação é sobre uma voz. Você já ouviu essa voz? Em primeiro lugar, os vocacionados são pessoas que ouviram uma voz. Você sabia que na consagração de um sacerdote, antes de consagrar outra parte do seu corpo, a orelha era consagrada. E eles passavam sangue na orelha direita, depois na mão direita e depois no pé direito. Ou seja, antes de você fazer algo ou caminhar na direção de algum chamado, você precisa ouvir uma voz. Vocação é, antes de mais nada, ouvir uma voz. Você lembra Pentecoste? Pentecoste é o nascimento da igreja. Pentecoste é dali que os discípulos vão mudar a história da humanidade. Mas Pentecoste, antes de ser um fogo, é um som. Antes de ver fogo, está todo mundo dizendo, ouvimos um som de um vento impetuoso. Antes de mais nada, vocação é sobre ouvir uma voz. Mas em segundo lugar, vocação é sobre corresponder a essa voz. Porque tem muita gente que ouve a voz, mas não corresponde. E talvez você passou o dia todo aqui, e eu acredito que é impossível você não ter ouvido a voz, e ainda assim o Senhor está dizendo, será que você vai corresponder com aquilo que eu estou te chamando? Porque vocação é sobre corresponder. Na simplicidade, mas é sobre corresponder. Eu fico pensando, alguém falando com Davi, falando, rapaz, como é que você meteu nesse negócio aí de ser pastor? Como perguntam para mim, eu falo, eu não sei, meu pastor estava comendo frango, mandou eu vir, eu estou aí. Ué. Eu ouvi uma voz e respondi. E você, Davi? Eu não sei, eu estava lá cuidando das ovelhas, jogaram um óleo na minha cabeça, eu estou aí nesse negócio aí. E como é que você foi se metendo nesse rolo de bater em gigante? Uai, eu fui entregar marmita. Fui entregar a marmita, me pegaram lá, ué, estou aí nesse negócio. E você, Eliseu, como é que você entrou nisso aí? Uai, não sei, eu estava na lavoura, eu estava na roça. Um cara me jogou uma coberta lá, uma capa, parecia aqui. E você, Neemias, eu estava bem feliz ali, ó, só era copeiro, cuidando das coisas do rei, tranquilo. Aí um irmão meu apareceu lá chorando e pronto, me enrolei completamente. É sobre alguém dando uma resposta a uma voz. Quem está entendendo, diga amém. É sobre uma reação, irmãos. Corresponder com uma voz, isso é uma vocação de fato. Amém, irmãos? Bom, quando a Bíblia fala sobre esses vocacionados, Paulo ele usa uma palavra e essa é a ênfase dessa mensagem. Paulo ele usa uma palavra para ministros e ele diz, olha, que os homens nos considerem ministros do Senhor. Diga para quem está do seu lado, os homens precisam te considerar um ministro do Senhor. Agora, é interessante, irmãos, que essa palavra aqui, em 1 de Coríntios, capítulo 4, depois você pode estudar ela melhor na sua casa,
Mas essa palavra ministros é a palavra huperetes, do grego. Você já ouviu falar dessa palavra? Já ouviram falar? Olha que interessante. Paulo, quando diz que os homens nos considerem ministros, e ele fala assim, não só ministros, mas dispenseiros, quem cuida da dispensa, dos tesouros do rei, aquele que fornece os tesouros e o mantimento para toda a galera, que eles nos considerem, antes de mais nada, ministros. Sabe que no meio gospel, essa ideia de ministro está um pouco complicada. A pessoa fala, porque eu sou um ministro do evangelho, e normalmente ele está querendo uma cadeira mais bonita, ele está querendo uma vaga no estacionamento, ele está querendo alguma coisa. Mas é interessante que Paulo, quando ele vai usar a palavra aqui, ele usa a palavra huperetes. Ele tinha várias palavras para usar. Mas huperetes é uma palavra grega que acaba com a gente. Essa que é a verdade. Ele deixa claro que não há glamour algum, que na verdade, ser um ministro do evangelho vai acabar com a sua vida. Olhe para quem está do seu lado e diga, você vai acabar com a vida. Essa que é a verdade. Tem aqui um slide mostrando quem eram os huperetes. Pode passar para nós, por favor? Huperetes é uma expressão grega e ela significa remador. Eu vou ficar nessa palavra, o remador. Fala também, se refere a servo, mas ela está falando sobre os escravos. Já era ruim ser escravo, sim ou não? Mas quando você era escravo, tinha categorias de escravos. E se você era huperetes, é porque você era o pior dos escravos. Está entendendo? Então, não era só sobre ser escravo, porque Paulo vai dizer em algumas vezes que ele era um escravo. É outra palavra. Mas quando ele usa huperetes, ele está dizendo não, que os homens nos considerem ministros. Ele está falando de ser o pior dos escravos na casa do seu senhor. Então, literalmente, huperetes, você vai ver essa palavra, Lucas usa essa palavra no capítulo 1 do seu evangelho. Ele usa a palavra huperetes. Ele também fala isso em Atos, que as pessoas nos vejam como huperetes. Na prática, um huperetes era um remador do terceiro porão dos piores navios. Tem uma imagem aqui do navio, para você entender. Os navios, nesse período, eles eram movidos a remo. Então, pouco se usava vela e motor nem existia. Então, você tinha 3 porões de remadores. O primeiro, que era um escravinho bom. O segundo, que era um escravinho mais ou menos. E no terceiro porão, tem mais uma foto aí, de dentro? Olha lá. No terceiro porão, tinha 3. Para você ter uma ideia, esses caras não têm banheiro. Só para você entender. Os dejetos caem no terceiro porão. É o lugar mais úmido, mais escuro e mais nojento. Por isso, é ali o lugar do huperetes. Então, quando Paulo diz, eu sou ministro do evangelho, ele não está dizendo, eu sou o cara mais estudado, mais preparado, rico, pronto para usar o microfone. Ele falou, cara, na verdade, eu não sou nada. E se tiver para mim um lugar, seria o lugar mais profundo do porão, remando, porque o que eu quero é fazer parte dessa obra. O que eu quero é ver o navio chegar no lugar que ele tem que chegar. Então o huperetes não era nada glamuroso. Era um cara remando para que a obra acontecesse, para que o reino chegasse onde ele tinha que chegar. Ele ficava no mais profundo do porão. Então hoje eu queria te chamar como um vocacionado a aceitar o desafio de entender que a sua vida não é sua, que nós já somos escravos dele, que ouvimos uma voz e agora precisamos reagir a ela, mas que a gente se transforme aqui juntos hoje em huperetes do Senhor, remando na mesma direção para que o barco chegue no lugar que ele tem que chegar. Amém, irmãos? Então eu anotei aqui algumas características dos huperetes. Primeira característica, se você está anotando, anota aí. Primeiro lugar, huperetes são anônimos. Olha que coisa boa. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um ministro do Senhor, usado por Deus? Entenda uma coisa, quando um escravo se transformava num huperetes, ele não tinha mais nome. A partir de agora, ele só era chamado de huperetes. E quando alguém dizia, ei, huperetes, todo mundo sabia, aquilo lá é um miserável. Aquilo não tem mais vida, não tem mais escolha. O caminho dele é fazer isso e fazer isso até morrer. Em primeiro lugar,
Ruperetes são anônimos. E isso para mim, irmãos, nessa geração, nesse tempo, eu acho que é um pouco complicado. Porque o que a gente mais vê são pessoas querendo ser ministros, mas o que elas querem de fato, muitas vezes, é ter um nome, é ser conhecido. Eu quero meu nome no banner da Goon, eu quero likes, eu quero curtidas. E aí você encontra assim, um ministério poderoso, ministério Cezinha Cita, ministério apóstolo, o Eclis. Eu tenho vergonha disso, porque não tem nada a ver com o Ruperetes. Ruperetes perde o nome, Ruperetes se transforma em nada, ele é só agora um escravo do último porão. E isso para ele é honra, não é desonra, não ter um nome, e o nome de Cristo aparecer na vida dele. Você se lembra de João Batista? Ele assumindo e dizendo: ei, escute aqui, eu não sou o Cristo, mas eu sou uma voz. Eu não tenho problema de não ter um nome, eu só tenho problema de não ter uma voz, de não poder escutar a voz me chamando e reagir a ela. Mas sabe, irmãos, eu tenho percebido que para ter um nome, muitas pessoas abriram mão de honrar o nome. E quando você decide ter um nome, porque eu vou ser um ministro, eu vou ser um missionário, eu vou pregar, mas onde meu nome vai aparecer? Quantas visualizações terão os meus vídeos quando eu decido? Nada de mal, tá bom, irmãos? Estou falando que rede social é ruim ou vídeos com visualizações são ruins. Eu estou dizendo, quando isso toma o seu coração, você perde a chance de ser um ministro do evangelho. Toda vez que eu decido ter um nome, eu perco a chance de elevar o nome. Sabe, eu acho maravilhoso porque a Bíblia narra histórias maravilhosas, extraordinárias, de gente que não tem nome. Você já percebeu? Nós estamos cantando umas músicas aí do F-Hop, da Samaritana. Como é que é o nome dela mesmo? Samaritana. O nome dela não é Samaritana. É igual falar agora a Pavana. Não, irmão, ele não deu nome para a mulher. Jesus deixou na Bíblia, o Senhor deixou na história bíblica, pessoas que viveram coisas extraordinárias, que a gente não sabe o nome. A mulher samaritana, a mulher adúltera, a menina de Naamã, aquela menina, eu digo, quando eu chegar no céu eu vou abraçar tanto aquela menina, que menina maravilhosa. Como é o nome dela? A menina de Naamã. E aí você acha que alguns são o nome. Por exemplo, o cego, Bartimeu. Esse é o nome dele? Não é. Bar quer dizer filho. Sabe quem que é? O filho do Timeu. Nós não sabemos o nome dele. É isso. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, tanta gente que viveu a mulher do fluxo de sangue. Tudo que você sabe que ela estava com problema íntimo ainda. Você sabe disso, você não sabe o nome dela. Mas sabe, irmãos, o Senhor está dizendo para nós através dessas histórias. Eu estou levantando gente que decidiu e aceitou não ter um nome. Ele está feliz em fazer parte. Ele está feliz em servir para o bem comum. Ele está feliz em remar. E que o nome do capitão apareça. E que o nome dele apareça. Eu não tenho problema, pastor, em não ter um holofote sobre mim. Eu não tenho problema que a minha rede social não é acessada. Eu sirvo o nome. Esses dias eu estava lá orando em casa e meditando sobre o Pentecostes. E pensando, cara, você sabe que dizem que Jesus pregou para mais ou menos 120 mil pessoas, pessoalmente. A Bíblia diz que 500 viram Jesus, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15, que 500 viram Jesus já ressurreto, 500. De quando ele aparece até Pentecostes, já tinha, do 380 já tinha vazado, ficaram só 120 lá no lugar. Mas desses 120 que ficaram lá, que nós sabemos que a partir de Pentecostes nasce a igreja, muda a história do mundo, desses 120, quantos você conhece? Fala o nome aí. Dos 120, quem que você lembra? Pedro pregou lá no Pentecostes. Tá, quem mais? Paulo? Não estava não, talvez tivesse um Paulo lá. Outro, mas aquele Paulo não estava. Quem mais? Irmãos, nós não sabemos. Vou dizer a vocês, no máximo, até agora eu consegui concluir assim, umas pessoas falam 10, 11. Mas assim, a gente não consegue passar disso. Ou seja, você tem ali mais de 100 pessoas
queimando nas ruas de Jerusalém e depois tocando o mundo que você não sabe o nome dele. Mas esses caras fizeram diferença na sua geração. Talvez ninguém aqui conheça quem pregou o evangelho para você, mas para você aquela pessoa foi especial de Deus. Em primeiro lugar, um Ruperetes é um anônimo. Você tem coragem? Você teria coragem de servir sua vida inteira e nunca alguém te mencionar? E nunca alguém falar de você, a não ser no céu e receber a sua recompensa? Um Ruperetes era alguém assim. Em segundo lugar, um Ruperetes é alguém focado. Ruperetes são focados. E eu vou te explicar. Os Ruperetes, eles estão remando. E não há nada de atrativo num porão, especialmente no terceiro porão. Eles remam. E não tem celular, não tem TV, não tem nada. Ruperetes são focados. Escute isso. Irmãos, dizem que aproximadamente 8% da população mundial tem algum problema de déficit de atenção. Vocês concordam? A maioria nem prestou atenção no que eu falei. Tá vendo como prova? A outra falou, o quê? Falei, pois é. Mais ou menos 8% tem algum problema com isso. Nós vivemos numa geração desfocada. Uma geração distraída. Ruperetes são focados. O que eles fazem? Remam. Eu estou focado, eu sei para o que eu fui chamado, eu sei qual é o meu ministério, eu sei da voz que eu ouvi, eu sei para onde eu estou indo e nada vai me tirar desse lugar. Eles são focados. Irmãos, distração é uma das maiores ferramentas de Satanás nessa geração. Vou te explicar. Moisés chegou para Faraó e falou assim, deixa o meu povo ir, essa é a palavra de Deus, e eles vão me adorar no deserto. No deserto, eles vão fazer o que tem que ser feito. Vão me adorar lá, esse é o chamado deles. Qual é a estratégia de Satanás? Tipificado ali em Faraó. Vamos arrumar mais trabalho. Vamos encher eles de trabalho, vamos encher eles de distrações, porque o que está acontecendo é que eles estão ociosos. E se a gente inventa um monte de coisa na cabeça deles agora, o que vai acontecer é que eles vão esquecer essa bobagem de servir a Deus. É interessante que a gente sai de uma conferência como essa com tudo muito claro. É isso que eu quero fazer. Aquele testemunho mexeu comigo. Eu ouvi aquele pastor falando isso. Mas, irmãos, não dura muito. Não dura muito, nós já estamos completamente distraídos. Eu estava contando lá na nossa igreja. Tem até uns casos assim meio bizarros. Já viu? Casos de morte por distração. Eu estava lendo alguns. Não pode rir, tá, irmão? Porque morreu. Então é tragédia. Aí você não pode rir. Então teve uma mulher, por exemplo, que ela passou na Índia, perto de um urso, e ela achou que o urso estava morto. Foi tirar uma foto com o urso, não percebeu que ele estava vivo, tirou uma selfie, o urso abraçou ela, matou ela. Não pode rir que é tragédia. Mas teve um outro, que a mulher em Goiânia morreu, distraída, caçando Pokémon na avenida, foi atropelada, morreu. Não ri, que é tragédia. Mas dá vontade de rir, não dá? É interessante como morrer por distração é engraçado, ainda que seja uma tragédia. Você fala, não é possível que a pessoa fez isso. Mas muitos ministérios e chamados estão morrendo, distraídos, sem perceber. A vida passou, o tempo foi. Satanás estava dizendo, vamos lá, vamos criar uma distração boa para eles. A gente inventa mais coisas, vamos colocar eles em mais coisas, vamos assim encher a agenda deles. Eles terão tantas coisas para fazer que eles vão se esquecer desse tal de chamado. Não sei se você já ouviu uma história, eu conto lá na nossa igreja sempre, uma vez que teve uma reunião no inferno. E os demônios reuniram ali, Satanás, os capeta todo, as diabetes dançando, está todo mundo lá reunido. Eles falaram, vamos criar um meio de parar a igreja. E aí um demônio falou, já sei, vamos matar os pastores. O outro demônio falou, não, deixa os pastores vivos, vamos acabar com as Bíblias. E o outro demônio falou, não, deixa os pastores e as Bíblias, vamos fechar as igrejas. E um outro demônio mais endemoniado falou, tem uma ideia melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os pastores, as Bíblias, as igrejas. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos criar tanto evento, tanta distração para esse povo, que eles vão ter o chamado, a igreja, a Bíblia, os líderes, mas eles não terão mais tempo para fazer isso. Distraídos,
eles vão viver uma angústia de saber o que tem que ser feito, mas não conseguir colocar dentro de uma agenda. Você entende isso? A gente pode viver distração em 3 níveis. Primeiro nível, o pecado. O pecado te distrai. Não há ninguém mais distraído que alguém envolvido com o pecado. Mas há um segundo nível de distração, que é a distração legítima. É aquela que você diz, estou distraído, mas é porque eu estou na faculdade. Estou distraído, mas é porque eu acabei de casar. Vocês lembram quando um rei faz uma festa e ele chama os convidados e um fala, não posso. Não pode por quê? Comprei agora uma junta de boi aí, eu tenho que testar ela. Comprei um terreno, não posso. O outro fala, casei. Todo mundo tinha uma resposta legítima. Mas o que aconteceu foi que todos eles ficaram fora da mesa, do lugar que o rei os convidava. Pecado, legítimas, e a terceira são as distrações religiosas. E a gente tem que ter cuidado com isso. Nós fazemos parte de uma geração que está distraída também dentro de uma religiosidade. E parece que está envolvido num culto, numa conferência, numa célula, ou não perder nenhum evento da igreja, isso faz de mim um ministro, mas não faz. Porque a gente pode estar envolvido com tudo isso e estar fazendo o que o sacerdote e o levita fizeram com aquele homem que estava no chão. Eu tenho tanto o que fazer nas minhas atividades religiosas que eu já não tenho tempo mais para viver a missão que Deus me chamou. Para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para encontrar aquele que está no chão. A vida com Deus é sobre foco. A vida com Deus é sobre olhar para um lugar, correr a corrida cristã, olhando firmemente para Ele, olhando para o alvo. A vida com Deus é sobre foco. Diga para quem está do seu lado, a vida com Deus é sobre foco. Ruperetes são focados. Amém? Terceiro lugar, ruperetes são submissos. Ah, irmão, isso aqui é complicado. Sabe que eu tenho percebido muita gente com tanto conteúdo, tanta unção, mas sem nenhum tipo de submissão e está jogando fora. Às vezes eu vejo uns desperdícios que me dá dó. Você fala, esse irmão não consegue, essa irmã não consegue. Ruperetes são submissos. Olha só que interessante. Ele está lá remando. Ele não sabe para onde ele está indo. Quem está vendo o destino é o capitão. Quem definiu para onde vai é o capitão. É Jesus lá em cima. Ele só está remando. Ruperetes não escolhe onde servir. Ele não escolhe como servir. Ele não escolhe a posição dele. Algo interessante, eu estava estudando sobre eles, é que eles são acorrentados no banco que eles remam. Eles não podem nem sair da posição, eles têm que ficar ali. Aquele é o lugar que eles foram colocados, eu fui colocado aqui, essa é a minha posição, é aqui que eu vou ficar. Ruperetes são submissos. Eles não vão lá em cima falar para o capitão, olha, estou achando que é bom a gente virar para lá. Não, ele só rema. Já há uma missão, já existe um capitão, e a função dele é se submeter à missão do capitão, a direção que foi dada. Sabe, irmãos, por que eu acredito que muitas pessoas estão sendo impedidas de viver o seu chamado? Eu acredito que muitos, assim, estão vivendo esse impedimento porque tem tanta necessidade de garantia. Eles não são submissos, eu falo, eu vou fazer, eu vou pregar, eu me torno missionário, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas quais são as garantias? Não há garantia. Você só se coloca debaixo da missão e vai. Outros querem tanta explicação. Eu quero assim um mapa completo, eu quero saber tudo que vai acontecer, para onde o Senhor está me levando. Não existe isso. Escute aqui, irmãos, quando a gente entra num navio desse, tudo que a gente faz é remar na direção que o capitão nos manda, e só. Nós não teremos todas as explicações, nós não teremos todas as garantias. Essa é que é a verdade. E para mim, o mais alto nível de submissão que alguém pode chegar é a submissão de seguir uma orientação sem entender por quê. Não estou falando para você seguir a orientação de qualquer líder, estou falando para você seguir a orientação de Cristo. Sem entender, às vezes, a razão. Sem entender por quê, se aquilo faz sentido ou não faz. E sabe, irmãos, uma das coisas que mais tem impedido pessoas de seguir o seu chamado é porque elas querem um chamado que seja do jeito delas. Eu faço, mas precisa ser do meu jeito. Eu faço, mas eu quero que seja no meu formato. Isso não vai acontecer. Um Ruperetes nunca pediria isso. Ele rema, ele não vê. Quem está vendo, ele está confiante de que o capitão sabe o que está fazendo. Eu vou seguir no meu lugar.
eu vou seguir fazendo o que eu venho fazendo. Sabe, irmãos, de vez em quando, eu já ouvi isso algumas vezes, mas agora recentemente, um grande líder, ele me chamou, a gente estava conversando e ele falou assim: você já pensou que agora seria bom você sair de Laranjeiras? Que você já devia estar olhando para essas coisas, fazendo esse tipo de coisa, porque agora vocês teriam que estar atendendo as igrejas que vocês servem, e que Laranjeiras fica numa posição ruim, coisas assim. Ele não falou na maldade. Uma pessoa que me ama, dando algumas instruções. E eu fui muito sincero com aquele homem. Eu disse: olha, irmão, faz sentido o que você está dizendo, de modo natural faz sentido. Agora, a gente está atendendo tantos irmãos, são tantas igrejas, e é verdade, a gente viaja demais, mas deixa eu te dizer, eu fui chamado para ser um remador do porão. Então, se a direção de Deus é essa, eu vou morrer nesse lugar, remando aqui em Laranjeiras. Mas eu não sou dono da missão. Eu não faço a missão da minha forma. Eu não escolho onde eu vou, não escolho para quem que eu vou pregar. Eu não escolho a maneira que eu vou fazer. Eu faço segundo a orientação do Senhor. Diga para quem está do seu lado: Ruperetes, eles são submissos. Em quarto lugar, são 5. Em quarto lugar, Ruperetes, eles têm ouvidos atentos. Diga comigo: ouvidos atentos. Sabe que esses navios, lá nos porões, eles tinham que, você vai encontrar nos textos o nome de batedor, ou o tocador. Já viram o rapaz do tambor? Então ficava no fundo do porão uma pessoa chamada de batedor ou de tocador. Nas Olimpíadas tem, né, nas competições de remo, eles chamam, acho que de voga, se eu não me engano. É o voga, é o cara que fala, vai, vai, vai. Naquele tempo, havia o batedor ou o tocador. Então o Ruperetes, ele tinha que estar não só focado em remar, mas focado em remar no ritmo do batedor. E se ele tocasse aquele tambor mais lento, ele remava na velocidade do batedor, do tocador. E à medida que aquilo aumentava, eles tinham que aumentar também. Ou seja, um Ruperetes, ele não se move na medida que ele quer, na velocidade que ele quer. Ele está ouvindo o Espírito Santo, e eu quero fazer essa analogia aqui com o Espírito Santo, tocando e dizendo: vai, é a hora, esse é o ritmo, essa é a hora de acelerar e essa é a hora de desacelerar. Porque o que a gente vê é muita gente dizendo: eu sou um ministro do Senhor, eu sou um servo de Deus. Mas é a pessoa quem determina o ritmo, a hora e a maneira que ela vai fazer. Então ela diz: não, agora eu sou adolescente, eu vou tirar um pé um pouco, eu vou um pouquinho mais lento agora. Não, porque agora eu estou casando, então eu vou um pouquinho mais lento. Escute isso, um Ruperetes não escolhe a velocidade, a aceleração. Ele está ouvindo um som do batedor do Espírito Santo e ele segue naquele ritmo. Sabe que muitas vezes, estava agora conversando com o pastor Weckles, estava me falando sobre viagem e a maneira como às vezes a gente fica cansado de ir para um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E tantas vezes, irmãos, a minha decisão foi, lá na igreja eles já ouviram isso tantas vezes: esse ano eu não vou viajar. Aí eu escuto o tamborzinho, ó. Aí eu falo: o tamborzinho tocou ali. Eu não posso, eu não sou dono de mim. Não sou eu que decido se a velocidade vai ser menor, porque eu estou no último semestre da faculdade, porque agora eu estou começando uma empresa. Eu ouço o som do Espírito Santo e eu sigo no ritmo que Ele determina. E eu quero trazer um alerta aqui para os irmãos. Eu estava ouvindo essa semana um rabino messiânico e ele falava a respeito dos Ruperetes. E ele dizia: diferente do que a gente pensa, quando o navio está se aproximando do seu destino, a gente imagina que eles vêm remando em alto mar e quando está chegando no destino é a hora de dar uma aliviada. Então agora rema mais devagar porque vai chegar. E ele disse: não, essa é a hora do maior esforço dos Ruperetes, porque é a hora que vem ondas maiores, então eles precisam manter uma velocidade maior. Então mais próximo do destino há uma aceleração dos Ruperetes. E eu quero te alertar aqui. Eu acredito que nós estamos muito perto da volta de Jesus Cristo. E eu estou trazendo esse alerta para o seu coração. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas eu estou dizendo, é um alerta que o Espírito Santo tem gerado em mim. É hora de acelerar.
Não é hora de diminuir, é hora de acelerar, é hora de pregar a tempo, fora de tempo, levar essas pessoas a Cristo, porque nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando, Ele vai voltar para nos encontrar. Um Ruperete segue o ritmo da batida do Espírito Santo. Amém, irmãos? Em último lugar, para a gente orar, se você quiser ficar em pé, Ruperetes servem até a morte. Fique de pé se você pode. Esse é o último ponto. É interessante que um ministro, um Ruperetes, como Paulo fala, ele não tem um plano de carreira, sabia? Porque parece que tem na igreja, a gente parece ter assim, um plano de carreira, né? Eu começo lá na porta, eu começo a ir lá limpando, depois eu vou passando para outros pontos da igreja, eu vou para a mídia, daí eu vou para o louvor, né? Parece que a gente tem um plano de carreira. Aí chega uma hora que, aí vira um apóstolo, sei lá, vira alguma coisa assim, igual, e vai indo. Parece um plano de carreira. Ruperetes não tem. Ele começa Ruperetes e morre ali. Esse é o lugar dele, essa é a posição dele. O plano dele é, eu vou viver isso toda a minha vida. Eu vou derramar tudo que eu tenho até o dia que ele vem me buscar. E é assim que eu vou viver. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos, e interessante? Todo grande homem de Deus que eu conheci, homens de Deus mesmo, simples, humildes. É interessante que aquilo que eles são, o ministério deles passa a ser uma extensão daquilo que eles são. E a gente vê aqueles homens de Deus ungidos, pastores, fazendo a diferença nessa geração, e a gente só consegue conectar eles à vida com Deus, ao chamado e ao ministério deles. É difícil a gente enxergar essas pessoas separadas disso. Você consegue imaginar o pastor Weckles ou a pastora Vivi não pregando mais o evangelho? Não fazendo mais o que eles fazem? Ruperetes se transformam, seu ministério se transforma numa extensão daquilo que eles são. Então eu só paro o dia que eu morrer. Me lembro de uma vez numa reunião com alguns missionários e a conversa é, como vai ser a sua aposentadoria? E eles perguntaram para um, como vai ser a sua aposentadoria? Você está se preparando para a velhice? E quando eles chegaram no missionário, que estava lá, a resposta dele foi, na minha cidade, caixões são de graça. A minha aposentadoria está garantida. Ele falou, eu sei para onde eu estou indo. É a minha essência. Eu vou servir até morrer. Eu sou um Ruperetes. Eu não tenho mais escolha. A vida não é minha. Eu gosto de quando Deus fala com Moisés, ele fala, Moisés, pega Arão lá. E ele fala, o que nós vamos fazer com Arão? Ele fala, Arão vai ser reunido com seus pais. É uma palavra bonita para dizer, vou matar ele hoje. Sim, ele falou, pode ler lá. Ele fala, hoje Arão será reunido com seus pais. Eu vou matar ele. Aí sai Moisés com Arão e ele fala, mas antes de matar ele, eu preciso fazer uma coisa. Tira dele o peitoral. Tira dele a roupa. Lembra? Moisés sobe com ele lá no Monte Hor e lá Deus fala, tira o peitoral. Por que tem que tirar o peitoral? Porque o peitoral, vocês lembram o peitoral do sacerdote? Ele carregava ali as 12 pedras, símbolo das 12 tribos de Israel. A razão pela qual ele existe, servir o povo, servir a comunidade, representar Deus diante daquelas pessoas. E é interessante que Deus não pode matar aquele cara enquanto ele ainda está servindo no seu propósito. Deus fala, eu vou matar, mas antes tira dele o peitoral. Eu quero te garantir uma coisa. Por favor, irmãos, não tire o seu peitoral. Porque quando você arranca de si a sua missão, você é uma presa fácil para ser reunido aos seus pais, aos seus ancestrais. O Senhor está dizendo, enquanto ele usa esse peitoral, enquanto ele tem uma missão, ele é útil para mim nesse lugar. Eu sustento ele. Mas quando o peitoral sai, está na hora dele vir estar comigo. Nós temos uma missão, amém, irmãos? Nós temos um chamado. Como eu disse, estou pregando o evangelho há 25 anos. 25 anos que eu prego o evangelho, há mais de 20 sou pastor. E sabe, irmãos, tem um fogo queimando dentro de mim ainda. Eu me lembro da primeira vez que eu me senti assim, incapaz
eu fui fazer um impacto evangelístico em Barretos, na festa do peão. Me convidaram, eu fui, eu não sabia nada. Eu me lembro que a primeira vez que um cara argumentou comigo no evangelismo, eu falei, rapaz, quase que ele me converteu para ele lá. Eu falei, rapaz, não sei falar nada. Aí, na festa do peão, tem uma hora que você fica servindo lá em algumas áreas, e eu fui servir no rodeio. E aí um palhaço daqueles de rodeio, sabe? Que esse cara, o boi pisoteou nele. E eu tava lá. E eu vi o boi pisoteando ele, eu estava tão desanimado, irmão. Pensei, meu Deus, eu não sei nem evangelizar, o que eu estou fazendo aqui? Isso foi nos anos 2000, pensa quanto tempo faz. E aí, um rapaz que estava comigo falou, Cezinho, nós precisamos ajudar ele. Eu falei, mas fazer o quê? Eu não sei nem. Ele falou, faz alguma coisa. Eu fui lá orar com ele, ele não aceitou oração. E a ambulância chegou, e ele falou, você está com ele? Eu falei, tô. Aí eu até arrependi, porque eu não estava. Daí ele falou, tá, então entra aí. Daí eu entrei na ambulância, fui indo, nem sabia nem para onde eu estava indo. E eu com ele ali, ele me olhando estranho, ele todo amarrado ali, né? E aí fui com ele até no hospital. Cheguei lá e eu falei, como é que é o seu nome? Ele não queria conversar comigo, ele nem queria me ver. E eu fiquei ali, tentando falar de Jesus para ele, pensando, como é que eu faço para voltar agora, embora? Fiquei por ali com ele. Um tempo depois, ninguém vinha atender ele, eu fui ajudá-lo, tirei a bota do pé dele. Eu fiz só o que eu sabia fazer, eu fui ajudar ele. Peguei água para o menino, tirei a bota dele, fiquei ali em volta dele. Falei, você quer que eu ligue o ventilador? Você quer? Depois de uma hora que eu estou ali, ele falou assim, cara, o que você quer aqui? Eu falei, eu também nem sei bem. Eu falei, rapaz, eu vim aí, me chamaram. A única coisa que eu sei é que há um ano a minha vida não fazia menor sentido. E aí, contei do Rony. Falei, rapaz, eu estou aí. Eu só estou aqui para pregar, sei lá, eu nem sei pregar. Eu vim aqui orar com você. Posso orar com você? Ele aceitou. Orei com ele. Ele aceitou Jesus. Eu tinha uma Bíblia, eu levei a Bíblia comigo. Eu tinha uma Bíblia toda encapada, assim, eu mesmo encapava ela, então era fácil de identificar. E eu falei, quero te dar minha Bíblia. Aí dei a Bíblia, fiquei amigo dele. Ele voltou, mas ele se machucou bem, ele não pôde mais trabalhar. Ficou meu amigo ali. Agora, há alguns anos, eu nunca mais vi ele. Alguns anos, uma amiga minha de Jandaia do Sul, ela me ligou. Ela falou, Cezinha, eu tô com um cara aqui em Barretos. Eu fui pro Impacto em Barretos. E ela falou, quando a gente reuniu pro treinamento de evangelismo, esse cara se levantou e começou a treinar a gente. E quando ele pegou a Bíblia, eu vi que a Bíblia era sua. E ele mostrou a Bíblia, ele falou, há tantos anos, um menino me encontrou num hospital e me deu essa Bíblia, pregou para mim. E agora esse cara é o cara que treina o evangelismo em Barretos. Eu nem sei o que eu fiz, irmão. Eu dei a Bíblia, eu orei com o cara lá. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Que há 25 anos eu estou insistindo nesse lugar. Eu estou indo, eu estou fazendo. Tantas vezes lá em Laranjeiras, os irmãos de Laranjeiras aqui são prova, sem saber bem o que fazer. Eu cheguei ali, eu tinha 23 anos, liderar uma igreja, eu não sabia o que fazer. O que nós estamos fazendo é continuando no lugar da oração, escutando a voz e dando resposta a ela. Eu vou remar até morrer. Vocês vão me encontrar aqui nesse púlpito ou em qualquer outro ambiente fazendo isso, pregando o evangelho, insistindo. Hoje pelo caminho, estava conversando com o Lucas e Davi agora vindo. Eu falei, o que nós estamos indo fazer? Nós estamos indo passear? Eles disseram, não. O que nós estamos indo fazer? Eles disseram, nós somos missionários. Eu falei, é isso. Nós estamos em constante missão. Nós estamos remando aqui, amanhã nós vamos remar lá e nós vamos continuar. Às vezes eu não sei para onde eu estou indo bem. O capitão está dando as dicas. O negócio, irmãos, é que ele conclua a missão que ele tem para as nossas vidas. A minha honra vai ser, naquele dia, amarrado a um remo, chegar naquele lugar, ser encontrado pelo capitão e ouvir, chegamos. Aí, eu vejo muita gente reclamando da igreja, falando mal da velocidade que o evangelho vai,
porque o meio gospel, e falam mal da igreja, porque nós estamos corrompidos, os coaches, sabe, irmãos? Eu quero te chamar, sai do convés, vem aqui embaixo remar com a gente. Vem aqui, ó. Porque aí em cima, no convés, você só vai enxergar pontos negativos. Você só vai ter reclamação. Quero te convidar, vem aqui comigo. Vem aqui no terceiro porão, vamos remar junto. Vamos, ao invés da gente reclamar de Guarapuava, de Laranjeiras, e se a gente descesse no porão? E se você lá no seu bairro começasse a fazer discípulo? E se lá na sua faculdade você fizesse discípulo? E se a gente começasse de modo simples ser eficiente? E aí, será que a gente não ia chegar mais rápido? Eu tenho uma chama queimando dentro do meu coração, irmãos, e eu vou continuar remando. Eu não tenho opção. Eu estou acorrentado nesse navio. Eu vou ser um Ruperetes até que ele volte. Amém? Eu quero terminar dizendo, se esse é o seu desejo, eu não vou fazer apelo, mas vou insistir com você só uma vez. Se esse é o seu desejo, se você decidiu, eu quero remar para que esse navio do reino de Deus chegue onde tem que chegar. Então vem aqui no altar, nós vamos orar junto e vamos orar para que a unção de Ruperetes venha sobre a sua vida agora, em nome de Jesus.